Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus aqui, 1 Reis, capítulo 15, versículo 9 adiante. Se diz assim: no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os rapazes escandalosos, removeu todos os ídolos de seus pais que fizeram. Até Maaca, sua mãe, ele recusou para que não fosse rainha, porque tinha feito um horrível ídolo, Ássara. E também Asa desfez o seu horrível ídolo, queimou junto ao rio de Cedron. Irmão, o que se está falando com nós aqui nessa tarde, que Asa, quando ele começou a reinar, ele tomou o lugar de um rei, né, que era muito idólatra. Então, até sua mãe ele rejeitou para que não fosse mais rainha, tirou ela do cargo dela, porque ela era voltada para a idolatria. E ele pegou aquele horrível ídolo que ela tinha construído, que adorava, chamado Ássera, e destruiu aquele ídolo na beira do ribeiro, queimou a fogo e lançou sobre as águas. Tirou o impedimento que estava no meio dele. Até aqueles homens escandalosos, que significa nos dias de hoje gay, ele tirou do meio da congregação para não impedir a obra de Deus crescer, que era abominação no meio da congregação. O que eu trago para os dias de hoje, que tem muito, olha, o que eu falo, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino do céu. Tem muitos homossexuais, não sou contra, estou só falando com a palavra que nos mostra. E é escrito na palavra de Deus que o varão não deve deitar como mulher, porque Deus fez ele como semelhança de Deus. Ele é a glória de Deus, então ele não pode se deitar como mulher, porque é uma vergonha, está escandalizando a palavra de Deus. O que eu trago para os dias de hoje, que às vezes as pessoas, os homossexuais se levantam contra, mas você não está se levantando contra nós, você está se levantando contra a palavra de Deus, porque é ela que fala. E se nós fala, porque nós queremos que você não perde a salvação, que você entra no reino do céu. Se você não obedecer, você é desobediente. E para aquele que é desobediente, é o castigo eterno. Se você não quer ficar para o castigo eterno, então por isso que nós pregamos. Porque você erra porque não tem conhecimento. E nós tenta levar o conhecimento como está escrito, como Deus deixou. O que eu trago para os dias de hoje, que muitas igrejas hoje estão abrindo, igreja de homossexual, anda com a Bíblia na mão, prega o evangelho, e a própria palavra que ele carrega lá na mão é a condenação dele, porque é ela que nos condena, é ela que mostra nossos erros. Se ele não está enxergando o escândalo que ele traz sobre a palavra de Deus, ele não está vendo que ele é desobediente à palavra de Deus, como é que ele vai abrir uma congregação para apacentar as ovelhas, porque já começou errado aí? Porque Deus não apoia, não dota esse negócio. Então, irmão, isso são doutrinas de demônios. Ele está preparando a igreja para onde? No reino do céu não vai entrar, porque está escrito aqui. Os homicidas, fornicários, os afeminados ficarão de fora, está lá em Apocalipse. É Deus que está falando, não é os pastores que é culpado, não. Nós pregamos aquilo que Deus nos manda nós pregar. Então vocês estão perdendo tempo na congregação, abrindo igreja abominável, satânica, e usando o nome de Deus, você está escandalizando a palavra de Deus e blasfemando da palavra de Deus. Aí você fala, Deus me fez assim. Deus não fez você assim. É o que eu falo, tem um fim da salvação e tem um fim da perdição. Aquele que é destinado à perdição, para ele não há salvação. Você vê, o anticristo não manifestou. Para ele não há salvação, não adianta orar para ele. Então esses tais, irmão, não tem parte no reino do céu. São os filhos da desobediência, da condenação. Muitos abrem igreja homossexual, casam um com o outro, e quer levar a palavra de Deus, a palavra está jogando ele fora, né? Por causa do maus ato dele, porque ela não apoia isso. Ele que se lança fora,
e está pregando o evangelho, dizendo que Jesus salva, Jesus cura. Jesus salva, então deixa ele te salvar, porque do jeito que você está indo aí, você está tirando a salvação de você, está selando a condenação sobre você e lançando a salvação fora. Se ele salva, deixa ele entrar em você, colocar o selo do Espírito Santo e você deixar de fazer isso aí, porque o varão não pode deitar como mulher. Então, irmão, Asa aqui tirou aquele rapaz escandaloso que havia ali, porque impedia a obra de Deus. Muitos pastores que não se preocupam com a salvação, a gente não pode tirar ninguém de dentro da igreja, mas nós temos que passar para ele que não agrada a Deus, que Deus não adota esse mau costume. Essas práticas não é de Deus, é do diabo. O diabo que vem pecando e fazendo o povo de Deus pecar em Deus da fundação do mundo. Então Deus deixou escrito aqui e usa os pastores para pregar, e eu vou dizer para vocês, afeminado e aqueles que apoiam afeminado também, que é mais errado do que eles, porque está dando força eles no erro, que se levantar contra, você não está se levantando contra nós, você está se levantando contra a palavra de Deus. Se você anda com a Bíblia na mão, você passa a estudar ela e examinar as escrituras, para que você tenha conhecimento e seja liberto e seja salvo. Não seja lançado naquele dia, porque está escrito em Apocalipse, os afeminados não herdarão o reino do céu. Como é que vocês querem entrar com violência de qualquer maneira, por força? Não é por força nem violência, é pela vontade, irmão. E andando na santidade e na doutrina, obedecendo a Deus. Muitos apoiam, irmão, vocês vão dar conta também, porque vocês dividem conselhar, né? Que não devem andar assim, nós não devemos desprezar, mas nós devemos falar para eles que essa prática Deus não adota, e aconselhar ele a sair do erro para ele ter salvação. E muitos não aconselham para ele sair, abandonar seu erro, aconselha ele, irmão, para ficar, ainda apoia e acha bonito. Não é bonito ninguém perder a salvação, meus irmãos. Não é bonito. Isso é feio demais, você perder a sua salvação por causa das suas atitudes, da sua imoralidade. Sodoma e Gomorra também foi destruído por causa disso, por causa desse estágio. Deus lá de trás, que a palavra de Deus vem falando. Deus não apoia isso. Essa sem vergonhice está no meio de Satanás, no lugar santo que é Deus. Por isso Satanás foi banido do céu para baixo, porque ele é o escândalo, ele é uma vergonha no evangelho, como muitos crentes. Irmão, abandona os teus erros. Jesus está às portas. Nós não estamos aqui acusando você, mostrando seus defeitos, mostrando as suas falhas, que ninguém é perfeito. Mas essa atitude aí proíbe você de entrar no reino do céu. Porque não é Deus, é você que não quer obedecer a Deus, vira desobediente, provoca a ira em Deus, você se lança para fora. Abandona os seus pecados. Porque desse modo aí, não herdarão o reino do céu. Não é de qualquer maneira, não, irmão. Não é de qualquer maneira. Se fosse para ser de qualquer maneira, Jesus não precisava vir, ter morrido na cruz do Calvário e ter trazido o Evangelho eterno para nós. Irmão, não deixe a morte de Jesus ser vã na sua vida. Aceita Jesus como único Salvador, abandona esses vícios seus e venha para a luz, porque isso aí é treva, irmão. Então Asa rejeitou, tirou os homens escandalosos que faziam a obra de Deus de qualquer maneira, igual muitos crentes dentro da igreja, que tem esses atos, tem esse mau costume, vive escondido dentro da igreja fazendo, e os irmãos não sabem, mas Deus, os olhos de Deus, é o olho que tudo vê. Você está dobrando a condenação para você. Se você está fazendo isso, que eu conheci muitos que fez, mas ele abandonou. Abandona agora. Porque você que sabe que é pecado e continua fazendo, você está dobrando a condenação para você, hein? Sai deste lado. Jesus te ama. Para que a obra de Asa fosse perfeita, ele tirou as idolatrias do meio. Tirou esses escandalizadores. Por quê, irmão? Senão a obra de Deus que está na mão do pastor, ela não cresce. Fica abominável. Destrói o ministério de qualquer homem, se ele segurar a idolatria e esconder os erros dos homossexuais dentro da igreja. O homem deitar como varão, como mulher, não pode o varão deitar como mulher. Irmão,
Hoje tem muitos crentes com a idolatria dele, que é a televisão. Não canso de falar, a televisão é uma imagem feita pela mão do homem. Abandona suas idolatrias, meus irmãos. Larga jornal de lado, que jornal é desgraça da vida dos outros. Você não tem que estar se informado no mundo. Você tem que ler a Bíblia para se informar as coisas santas de Deus. Deus está falando nessa tarde, abandona suas idolatrias. E esses irmãos que são rapazes escandalosos, que andam no ministério de Deus, deitando como mulher, é pecado diante de Deus. Abandona esses maus atos de vocês, porque senão vocês vão perder a sua salvação. E se o pastor souber de alguém e está dando tempo para se libertar, não, irmão, não tem tempo para se libertar, não. É quando você aceita Jesus, ali o Espírito Santo de Deus entra e se liberta. Você está acabando com o seu ministério. Quando Jesus voltar, vai ser mais rigor para você do que para Sodoma e Gomorra naquele dia. Porque você sabe que é errado e está tolerando o erro dentro da igreja, que igual muitos pastores fazem. Não aceita a pessoa para trabalhar de obreiro de qualquer maneira dentro da igreja, pensando que é o cargo que liberta a pessoa. Não é o cargo que liberta a pessoa. Não é o cargo que prepara a gente. Ainda fala, o Espírito Santo de Deus está encarregado. Tá, mas você dá tempo para ele trabalhar na vida do cara. Só porque ele está encarregado, ele que prepara a pessoa, convence nós do erro, nós não vamos dar força o cara no erro para trabalhar dentro da igreja de qualquer maneira, porque aí ele vai resistir o Espírito Santo de Deus, não vai deixar entrar para transformar ele, porque você é culpado. Você está dando força a ele no erro. Que tipo de pastor e dirigente é você? Eu sinto vergonha desses tais pastores. Irmão, o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem, ele que liberta. Mas nós temos que dar lugar para ele entrar, né? Convidar ele para entrar na nossa casa e nós ensinar os irmãos, aconselhar, para mostrar para ele que não agrada o Espírito Santo de Deus, para ficar na posição para o Espírito Santo de Deus fazer a obra na vida dele. Porque se nós não passar assim, irmão, nunca ele vai receber o Espírito Santo de Deus, porque ele não dá lugar. Nós temos que ensinar ele a dar lugar. Quem tem ouvido, irmão, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Analisa nessa tarde. Vamos fazer uma análise de nossa vida para ver como é que está a nossa vida na presença de Deus. Vamos se consertar, irmão. Porque senão esses tempos que nós estamos na congregação vai ser perdido quando Jesus voltar. Jesus te ama. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em seu coração. Amém?